Muito bom dia, boa madrugada e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando aqui mais um dia na presença do nosso Deus. E esta palavra vem como um bálsamo, como um remédio que sara as feridas da nossa alma, como também é poderosa para vivificar nosso espírito, o nosso corpo, juntas e medulas. Olha o que diz hoje no livro de 1 Coríntios. Quero que você acompanhe conosco, se você puder, se você tiver a sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 27, diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Olha só que maravilha. Você já percebeu aqui nesta mensagem que Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele escolheu as fracas para confundir as fortes. E as desprezíveis para aniquilar as que são. Para que ninguém, nenhuma carne se vanglorie diante dele. Então, você vê que Deus, ele confunde a mente do sábio, do médico, do cientista, do astrólogo, do cientista. O homem acha que consegue a cura para tudo. Eu não sei se vocês lembram daqueles homens que queriam descer às profundezas dos mares no submarino. Não é verdade? E o que aconteceu? Aqueles homens ricos, milionários, se eu não me engano, era 6 bilionários. Era muito dinheiro para poder entrar naquele submarino e descer às profundezas dos mares, e uma pessoa ficaria controlando no controle, como se fosse o controle de remoto, né? Então, os homens acham que pode tudo. E para surpresa deles, aquele submarino na verdade, ele comprimiu, né? Ele acabou ouvindo essa implosão, né? Na verdade, ele implodiu. É como se ele engenhasse todo para dentro ali, a pressão das águas do mar. E aqueles homens foram todos mortos. 6 homens com muito dinheiro, muito mesmo. E, na verdade, a viagem deles foram interrompidas. Então, Deus quer que o homem entenda uma coisa. Quem é que manda no universo, no mar, nas estrelas, na morte? A morte tem que obedecer à ordem de Deus. Lembra quando Jesus falou para Lázaro? Lázaro, sai para fora. É a mesma coisa dele falar assim, morte, eu te mando agora. Devolva a vida de Lázaro. Lembra quando o centurião falou assim para Jesus? Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Por que aquele centurião disse isso? Porque ele disse, Senhor, uma palavra do Senhor, tudo tem que obedecer. A doença tem que obedecer, os demônios têm que obedecer, tudo tem que obedecer. Então aqui, quando a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, é para confundir. Lembra daquele ladrão que estava ao lado de Jesus? Ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Jesus levou ele para o céu. Como entender isso para os religiosos? Não é verdade? Nunca vai entrar isso na mente de um religioso. Então é mais fácil aquele que é religioso, que se diz religioso, ficar de fora, se ele tiver um coração prepotente, se lá no fundo ele é infiel com as suas palavras diante de Deus. Então Deus,
Ele chama aquelas coisas que são mais desprezíveis e rejeitadas pela sociedade, pelos homens. Deus quer apostar naquela pessoa que ninguém dá nada mais por ela. Aquela pessoa que não teve o amparo nem mesmo da sua família, da sua casa, dos seus irmãos. Deus quer apostar nessas pessoas. Porque quando o homem é soberbo e orgulhoso, ele começa a criar uma certa prepotência, um egocêntrico dentro do coração dele. E ele acha que ele é alguma coisa. Então a Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma carne se glorie perante ele, porque a glória é de Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Então, nesta terra, o segredo é, você quer ser abençoado nessa terra? E também você quer ter a salvação, a vida eterna? Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde, ouça mais e fala menos. Nunca queira ser o dono da razão. Nunca se considere superior aos outros. Porque a Bíblia diz que no reino de Deus, quem quiser ser o maior é aquele que serve e não o que é servido. Porque o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Lembra quando Jesus pegou uma bacia d'água e um pano e chamou os discípulos um por um e lavou os pés? E Jesus falou assim, olha, vocês me chamam eu de mestre, vocês me chamam eu de bom. Então, se eu estou fazendo isso aqui, façais vós também, um dos outros. Jesus é o maior exemplo de humildade nesta terra. Não há outro exemplo neste mundo. E ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, quando Deus vê o homem se orgulhando de alguma coisa, a primeira coisa que Deus lembra é de Lúcifer, de Satanás, porque o orgulho veio dele. Ele queria subir acima de Deus e construir o seu trono. Então jamais. Deus resiste o soberbo, Deus repugna o soberbo. Então aqui nesta mensagem ele está dizendo, olha, aquelas coisas mais desprezíveis e rejeitadas, aqueles que estão abandonados, largados, que ninguém mais tem coragem de apostar, é nessa pessoa que Deus aposta. É nesta pessoa que Deus, ele dá chance, dá oportunidade. Quando fala desprezível, não significa apenas no sentido largado pela família, não. É aquela pessoa que já cometeu vários delitos, mas essa pessoa resolve mudar de vida, resolve procurar Deus, resolve ouvir a palavra de Deus e Deus começa a transformar, como transformou a vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que desfraudava as pessoas. E um dia Jesus foi na casa dele, para a surpresa dos discípulos, das outras pessoas que seguiam Jesus. Eles achavam que Jesus não estava certo. Ir na casa de um cara igual Zaqueu, que era condenado pela sociedade. E Jesus salvou ele e a sua família. Então, se eu entendo que Deus não aceita o soberbo, o arrogante, o prepotente, nunca acha que você seja o dono da razão, nunca se considere superior aos outros. Jesus ouviu tantas coisas e dizia, profetiza Cristo, quem te bateu? Fala. E Jesus ficava quieto, porque o Pai estava vendo tudo. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, Deus deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E ele fala bem assim, ó, e eis que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Que assim seja na sua vida. Quanto mais você descer, quanto mais você for uma pessoa humilde, mais Deus vai responder na tua vida.
pode estar certo disso. Mas Deus vai responder na tua vida. Porque se tem uma coisa que Deus ama é a humildade, a simplicidade. Quando diz humildade, não significa sinônimo de pobreza. Há pessoas que são pobres, que não têm aonde dormir, mas não é humilde, é arrogante. Se você dá o poder para ela, ela passa por cima de você. E há pessoas que têm um poder elevado, muito alto, um poder aquisitivo, mas a pessoa é humilde, tem um coração humilde. Então nunca confunda, humildade não é sinônimo de pobreza. Deus está olhando o coração do homem, independente do seu grau de escolaridade, do seu poder aquisitivo, da sua posição na sociedade. Quando nós somos humildes, não importa o poder aquisitivo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus te exalte a sua cabeça e que você entenda que quanto mais você descer, lembra de João Batista? Que eu diminua e que tu cresça. João Batista disse isso. E quem é que falou essas palavras? Que na terra não houve nenhum profeta maior do que João Batista. Quem é que disse isso? O próprio Deus. O próprio Deus falou isso. João Batista mesmo não disse. João Batista não se considerava grande. Você sabe o que João Batista dizia? Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Você tem uma ideia, quando Jesus entrou na fila do batismo, quem é que batizou Jesus foi quem? Foi João Batista. Só que quando João Batista viu Jesus na fila, ele disse, Senhor, tu vem a mim? Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu é que tenho que ir até a ti. E Jesus falou assim, não, mas me batiza, sim, para que se cumpra as Escrituras. Então, João Batista foi e batizou Jesus. Então entenda, João Batista sempre dizia que tu cresças e que eu diminua. E assim, Deus estará com todos aqueles que tiver este coração, este pensamento de humildade e simplicidade diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença. Pai querido, dá-nos um coração disposto a te obedecer e fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu querer, Pai. Não deixa que o nosso coração se exoberbeça, Senhor. Não deixa que nenhuma raiz de amargura nos perturbe, dela ficamos privados da Tua graça. Pai querido, cura aos que estão enfermos. A glória é do Senhor, não é do homem. A glória é do Senhor. E o Senhor nunca vai dividir a tua glória com ninguém. Eu oro neste momento e sei que a tua glória é do Senhor. Toca, Senhor, naquele que está no hospital, aqueles que estão até mesmo abandonados pela sociedade, pela família. O Senhor tem o poder de transformar, de mudar essas vidas. Meu Senhor, tome em tuas mãos os nossos projetos, nossa casa, salva a nossa família. E eu profetizo sobre a vida de todos que estão doentes, cansados e sobrecarregados. Tira essas dores, dê o refrigério em sua alma. Levanta essa pessoa, Pai. Abre os olhos dela, para que ela possa enxergar o caminho da salvação. Que assim seja, Pai. A bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, através desta palavra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, um ótimo dia, compartilhe o máximo que você puder esta mensagem. Fique com Deus.